Brunão, tem hoje uma entrevista maravilhosa. Segue daí, meu amigo. Pois é, Renatão. Estamos aqui. Agora a gente vai falar a gente vai fazer um bate-papo super importante. Hoje a gente está recebendo aqui com a gente Diego Neves, ele que é publicitário, está na área de comunicação aí há mais de 20 anos. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Eu te agradeço. Gente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rede Mais Família. E vamos bater um papo aqui. Pois é, o nosso bate-papo hoje, gente, vai ser em torno da nossa comunicação. Como é que a gente coloca através das nossas palavras ou das nossas atitudes tudo aquilo que a gente acredita, o que a gente tem como parte da nossa personalidade. E para começar esse bate-papo, eu quero já perguntar de cara, Diegão, o que significa o nosso posicionamento? O que de fato é posicionamento? Então, Bruno, o que a gente tem que levar em consideração é que todo mundo se posiciona. Posicionamento é sobre percepção. Eu costumo dizer que tem dois tipos de posicionamento. Aquele que você ocupa, que é o espaço vazio que existe e que você pode ir lá e ocupar como marca pessoal, ou aquele posicionamento que você pode criar. Exemplo, quero trazer para você num contexto de um time de futebol, se você é um jogador de futebol. Nós temos ali várias posições. A gente tem um zagueiro, tem um centroavante, temos o atacante, e cada uma tá ali posicionado naquele jogo. Só que a grande diferença do posicionamento é quando você consegue criar um ponto de diferenciação para não jogar num simples jogo de um time que está iniciando, mas está num time grande, por exemplo. Então essa é a diferenciação. Se a gente parar para pensar, a posição no jogo é como se fosse a posição da vida. A nossa o função. Médico é a sua função, o médico, o padeiro, o eletricista, Sim. Então o encanador, o engenheiro, cada um está numa posição igual um campo de futebol. Só que como que eu faço para ser uma pessoa num grande time? Como que eu fico bem posicionado? Essa é a maneira que a gente tem que levar e dar atenção para criar um ponto de diferenciação a ponto de ser escolhido para estar nesse lugar que eu chamo de autoposicionamento. E você acha, Diego, que essa questão que você acabou de falar, como é que eu faço para estar num grande time? Agora, com essa relação que a gente tem com as redes sociais, você acha que as pessoas têm criado uma imagem diferente da realidade para alcançar esse grande time? Isso é uma coisa bem complexa, tem acontecido bastante. E o que eu defendo é que se você quer se posicionar, se você quer realmente chamar a atenção de maneira correta, você tem que sempre lembrar da sua essência. Se você sai da sua essência, eu te garanto que logo, logo você pode tropeçar no seu próprio posicionamento imaginário. Porque pensa comigo, se você não faz aquilo na internet que representa você, hora ou outra isso pode se parecer um personagem. Sim. E esse negócio não funciona muito, não tem como ter ganho com isso. Então, isso pode ser uma grande armadilha. E as pessoas têm feito bastante isso. As pessoas, às vezes, elas criam uma realidade imaginativa que ninguém está acessando, só para parecer que está ali na rede social tudo perfeito, mas na verdade é bem diferente daquilo tudo que ela está mostrando. Eu percebo que as redes sociais, infelizmente, ela traz isso pra gente, Sim. né? Porque a gente não mostra os nossos momentos tristes ali, a gente mostra o que é legal de se ver, o que é legal de assistir, e muitas vezes a gente acaba se comparando com aquilo que a gente assiste. Sim. Aí a gente traz pra nossa vida o que a gente está vendo de posicionamento do outro. Mas trazendo agora para a nossa relação interpessoal, né? Por exemplo, quando a gente trabalha, no nosso trabalho, a gente não pode ser quem a gente é em casa no nosso trabalho. Então, qual é o limite como é que eu descubro qual é o limite do que eu posso ser no sentido de me posicionar, de contar um pouquinho de quem eu sou, da minha personalidade? Eu queria entender um pouquinho do limite. Onde é que eu ultrapasso o limite para eu não ser realmente uma pessoa desagradável, se é que a gente pode se dizer assim. Você tem que levar em consideração que as pessoas ou elas vão para uma linha muito específica ou elas vão para outra. Como assim, Diego? Você tem que imaginar que o que acontece muito? A pessoa, às vezes, ela usa o Instagram só para mostrar a profissão. E esse excesso de profissão ou esse excesso de mostrar que você sabe de um assunto pode correr com muita gente dali e pode atrapalhar o seu posicionamento. E tem gente que mostra o excesso da vida pessoal. Então, o que você tem que fazer? Um equilíbrio. Você é um ser humano, a pessoa te segue por uma única razão. O que ela quer? Ela está afim realmente de conectar com você, de conectar com o que você faz,
com o que você representa, o que você tem de diferente ali, o seu lifestyle, a sua parte espiritual, tudo que você pode explorar na rede social faz a pessoa conectar com você. Porque as pessoas acham que, eu vou conectar com alguém que tem muita autoridade naquele assunto. Mas esse assunto é só uma porta de entrada para atrair as pessoas. Mas as pessoas estão a fim de conhecer você, o Bruno. Sim. Cara, o que você faz de legal? Qual que é o tipo de esporte? O que você faz no seu fim de semana? Você é pai? Você é tio? Você é filho? O que você faz? Então, esse tipo de demonstração mostra muito uma pessoa acessível, uma pessoa que tem equilíbrio no posicionamento. Então, não é colocar muita profissão e nem muito pessoal, é você realmente dosar bem isso sendo você. E você acha que à medida em que o sucesso vai chegando, né? Porque, por exemplo, eu escuto alguns depoimentos de alguns amigos na internet que preferem assistir os stories ali no Instagram de pessoas desconhecidas, né? Pessoas assim, do dia a dia ali, do convívio, do que de grandes influenciadores. Você acha que tem algo que a gente faz que pode atrapalhar essa imagem para que a gente não se torne uma pessoa cansativa nas redes sociais, por exemplo? Sim, claro. O que acontece quando você pensa num grande player? Ele já tem uma grande estrutura, provavelmente ele já está numa situação ali onde ele tem um filmmaker e ele tem tudo muito profissional. E aí isso acaba deixando ele muito engessado. Como que eu quebro isso? Né? A gente vai atingindo um nível de audiência na internet, o que você tem que fazer? Você tem que ser você tem que aparecer lá, às vezes, descabelado mesmo, no seu dia a dia. Você está dirigindo, você está mostrando um pouco da sua intimidade, né? Da sua realidade. Isso muda o jogo. Então é porque muitas vezes falta dosar. O grande player, ele usa toda a magnífica estrutura cinematográfica para fazer aquele vídeo perfeito, só que isso acaba criando uma distância muito grande dessa pessoa que está te assistindo. Você quer ganhar seguidor e conquistar uma audiência que está afim realmente de se relacionar com você, seja você. Entre nesses stories, começa a construir uma relação muito próxima com essas pessoas, cria o que a gente chama de movimento na comunicação. Vamos fazer alguma coisa junto? Você que está aí, olha, vamos correr, vamos fazer um esporte, eu vou treinar daqui, treina aí da sua casa. Qualquer coisa que você estimular tem uma chance muito grande de você realmente conquistar uma audiência. Hoje em dia a galera tá querendo ficar rica com as redes sociais, né? Porque a gente vê que tem muita gente mudando de vida por conta dos conteúdos que andam postando na internet e a visibilidade que tudo isso traz. E você que está assistindo, provavelmente também, alguém que está nos assistindo aí tem essa vontade. Eu queria saber de você, Diego, se tem alguma estratégia no momento de a gente fazer o planejamento, por exemplo. Você citou uma coisa aqui que eu particularmente gosto de assistir. Então mostra a sua realidade. Mas mostrar a realidade tá no planejamento desses posts, por exemplo? Então, sei lá, a pessoa que é planejada nos stories aí, pega um mês inteiro, então fala, segunda-feira eu preciso aparecer acordando, descabelado e mostrar como é acordar aqui em casa. Parte da realidade tá no planejamento? Ou o planejamento serve só como uma maneira estratégica, assim, de olhar para aquilo que eu tô querendo vender pro público que me assiste? Vamos lá. Uma coisa que tem que levar em consideração é que você tem que ter um guia, não vou chamar de planejamento, um guia mental para você produzir o seu conteúdo. Pensando em Instagram, um hack rápido aqui, primeira coisa, cuida da foto do seu perfil. Aquilo ali é como se fosse a entrada, a identidade de tudo que você está fazendo ali. A sua bio tem que falar de forma rápida o que você faz. O seu feed tem que ser esteticamente agradável, não pode correr com as pessoas dali. Então pensa na foto que você vai publicar, olha se ela está gerando autoridade, mostra se ela faz esse contexto de aproximar você da sua audiência. E por último, os stories. O segredo está ali. Os stories, ele foi pensado para que você realmente conte uma história ali. E se é uma história, eu tenho que pensar em começo, meio e fim. Diariamente? Diariamente. A relação que você faz ali com a sua audiência, ela precisa ser próxima. E aí, o que você me pergunta assim, precisa de planejamento? Não, eu preciso contar uma história. Pensa num ciclo de 24 horas. Imagina você, acordou pela manhã, se organizou, veio aqui para a emissora, se preparou. Por que você não está mostrando isso? Quando você chega aqui, qual que é o tipo de bastidor? Depois que você sai daqui, cara, agora eu vou fazer um lanche, eu sempre gosto de mostrar isso e tal. Esse tipo de relação cria proximidade. E isso muda muito o jogo. O que acontece muito de erro
é que as pessoas vão lá, postam stories, eu vou te mostrar tudo que está acontecendo, e ela desaparece. E aí o povo fala, o que aconteceu? Tá tudo bem, Foi né? arrebatado. Foi arrebatado já, porque eu estava aqui esperando, mas ele não mostrou nada. Então você tem que ter um relacionamento com a sua audiência. A pessoa que está te assistindo, ela está ali realmente interagindo com tudo. E aí uma dica muito importante é você ter um ritual. Algo que você faz sempre e que você conta essa história nos seus stories. Por exemplo, eu treino. Então, se eu vou correr, eu gosto de mostrar esse ritual da corrida, porque além de inspirar outras pessoas, as pessoas acabam ficando mais próximas de mim. Então, você tem que construir um ritual. O que você pode fazer todo dia? Cara, agora é o meu momento de leitura. Olha o livro de hoje. Isso já aproxima muito da sua audiência. Nossa, é muito delicado isso que você está fazendo, complicado, porque realmente, ó, por exemplo, eu não tenho esse, eu adoraria ser essa pessoa. De postar tudo, eu gostaria muito, mas eu acho que eu sou meio tímido para fazer isso. Qual a sua dica para as pessoas que querem, mas que são tímidas para fazer? O que eu vejo assim, você se apresenta tão bem aqui, né, na TV, o que eu vejo assim, você tem que olhar aquilo como, peraí, tem pessoas que estão construindo algum tipo de proximidade comigo e se tornam amigas virtuais, de verdade, porque às vezes eu saio, ô Diego, eu te conheço, que legal, cara, que bom te ver. Isso é muito forte, então você tem que pensar assim, por 3 motivos. O primeiro que eu levo em consideração, o que eu estou fazendo está dentro do meu propósito de vida? Eu estou inspirando alguém? Tem alguém que está se sentindo melhor me assistindo? Se você causa algo positivo dessa forma, você pode ficar tranquilo que isso vai te dando combustível. Mas o que eu digo, olha para aquela tela, para o seu celular ali, como um amigo que está ali. E peraí, eu quero dividir algo com esse amigo hoje. Deixa eu mostrar o que está acontecendo, deixa eu inspirar ele, deixa eu contar algo de forma vulnerável mesmo. Às vezes aconteceu alguma coisa, você pode aparecer ali e mostrar, cara, isso aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, estou aqui na fila do mercado e tive um problema. Esse tipo de relação faz você conseguir muita audiência, mas uma audiência qualificada, que eu chamo. Uma pessoa que está realmente afim de se relacionar, de se conectar contigo. Nossa, eu particularmente, Diego, vou sair daqui e vou fazer... A partir de amanhã eu vou começar esse exercício. Eu vou te assistir, viu? Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu adoraria, mas eu sempre... Sei lá, às vezes eu gravo, daí eu fico assistindo e falo, não, acho que não tá bom não. Apago, eu desisto. Ou então faço o que você falou. Hoje eu vou mostrar tudo pra você. Aí eu desisto de mostrar e apago o story. É muito difícil, né? Acho que tem que ter uma questão de entrega ali mesmo, de responsabilidade com o público que você está lidando, né? Divide a sua vida na área profissional, na área espiritual e na área do cuidado com o seu corpo. E agora começa a pensar nesses 3 pilares como histórias. Se eu vou ter um momento agora para cuidar do meu corpo, seja numa comida que eu vou experimentar, seja num treino, mostra isso como uma história. Só que as pessoas, elas fazem algo muito errado às vezes, porque ela só quer aparecer com o rostão lá, e não é assim. Sim. A história, ela tem que ter vários componentes. Uma hora é só uma foto de um detalhe, outra hora você conta algo, outra hora você filma com o seu olhar algo. Então, essa quebra de padrão, como existe na televisão, ajuda bastante você se aproximar e não ficar enjoativo. Sim. Porque também não tem como eu abrir os stories e criar ali 10 stories de 1 minuto para querer cagar regra para a audiência. Sim. Não faz muito sentido. Você pode ser uma pessoa mais à vontade. Então, eu acredito que dá para você ir driblando, pensando em formatos, com uma fotografia, com um vídeo, te mostrando algo que você está vendo, que isso aí muda muito, assim. A pessoa acaba criando uma simpatia com o seu conteúdo. Você acha que tem alguma relação com o nosso ego? Às vezes a gente não quer... Não sei se essa é a palavra exata, porque, por exemplo, a gente tem um grande influenciador aí, Carlinhos Maia, né? Sim. Que ele começou na internet mostrando, de fato, a realidade nua e crua. Pelo menos é a sensação de quem assiste. Sim. É o que parece. Você acha que tem uma questão de ego, da gente não querer mostrar tudo que a gente vive, os nossos perrengues, pra gente, de certa forma, não nos colocarmos em uma posição inferior, de repente? Bruno, muito boa essa pergunta. Eu acredito que tem relação, sim. Só que você tem que ver qual é o seu posicionamento. Imagina, eu sou um profissional que eu quero atrair pessoas com poder aquisitivo mais alto. A forma que eu apareço nessa rede social, ela tem que comunicar algo que seja equivalente com esse público. Então, o caso do Carlinhos Maia,
é bem diferente e atípico porque ele mostra uma realidade e ele cria uma novela ali. Então, todos os dias é como se fosse um episódio de novela. Tem personagens, tem cenário, tem tudo isso. Agora, se você está se posicionando na internet como um profissional, primeiro, qual é o tipo de pessoa que você quer atrair? Qual é o tipo de pessoa que você quer chamar a atenção? Esse tipo de pessoa, ela conecta com qual tipo de elemento que você precisa ter na sua história. Se você começa a ter cuidado com isso, aí você sai um pouco dessa zona de se preocupar muito com o ego e nem entrar muito nesse jogo, mas de pensar assim, cara, eu tenho que me posicionar. Sim. E eu costumo até falar, Bruno, que o posicionamento você pode dividir como se fosse o dispositivo GPS, que é de você encontrar uma localização ali. E aí, pensando no GPS, imagina comigo que existe um posicionamento que ele é o geográfico, o lugar que você está. O que eu posso fazer de diferente aqui para todo mundo notar a minha energia, notar o que eu sou bom, notar que eu estou aqui para somar. E aí eu tenho um posicionamento que eu chamo com pessoas. Como que você lida com as pessoas? Como que você conecta com essas pessoas? Qual que é a sua verdade que você transparece para essas pessoas? E por último, o posicionamento que eu chamo de situações. Qual que é a sua jornada emocional? Você é um cara que tem problema quando estoura tudo, sai do seu controle, ou você consegue gerir bem essas emoções? Se a gente pensa nessa forma de posicionar nesses 3 pilares, a rede social ela é como se fosse um extensor para você mostrar um pouco do que está acontecendo na sua vida. Mas posicionamento não é somente para a rede social. Posicionamento é para você aplicar o tempo todo por onde você passar. E essa é até uma dúvida que eu ia fazer uma pergunta para você. O que diferencia no meu posicionamento nas redes sociais quanto pessoalmente aqui nas minhas nas relações físicas, né? O que é que diferencia isso? Eu costumo dizer que uma rede social bem equilibrada, ela precisa realmente ser uma extensão virtual do que você é fisicamente. Do que você é no off, você precisa ser no on. As pessoas, às vezes, elas querem se tornar um apresentador de TV lá no Instagram, e não precisa. Você pode ser uma pessoa normal, como você é no dia a dia, como a gente bateu o papo agora há pouco aqui. Sim. Então, eu vejo que quando você vai para o Instagram, a gente cria algumas barreiras, porque a gente quer fazer algo muito perfeito ali. Não precisa. Sinceramente, não precisa. Você precisa relacionar com essa turma. Você precisa mostrar a sua verdade. E o mais impressionante que nós temos 8 bilhões de pessoas, Bruno, na Terra. E eu faço uma pergunta que ela sempre faz a gente pensar no nosso posicionamento. Por que escolher você? Eu tenho 8 bilhões de pessoas. Qual a razão de escolher o Bruno para sentar aqui, para apresentar esse programa? Esse tipo de olhar, esse tipo de reflexão faz você começar a pensar assim, o que eu posso fazer de melhor para as pessoas me notarem? Tem gente agora que está aí assistindo que não tem sido escolhido. Tem gente agora que está vivendo uma rejeição. E isso eu não estou falando só de profissão. Eu estou falando para você aqui de tudo que acontece na sua vida. As suas relações amorosas, as suas amizades. E isso está ligado no seu posicionamento. A comunicação ela é uma ferramenta maravilhosa. E o posicionamento é a forma como você usa essa ferramenta para as pessoas te perceberem. Olha, Diego, você falou uma coisa muito interessante e importante, que por que eu tô aqui, né? Na verdade, não só eu, por que eu tô aqui, por que você tá aqui, por que você que tá em casa ocupa o lugar que você tá. Às vezes a gente duvida um pouco da nossa própria capacidade e a gente, por conta disso, a gente cria essa vergonha até de expor o que a gente pensa, o que a gente fala, mas assim, até uma palavra de encorajamento aqui, a gente não tá onde a gente não deveria estar. Se a gente tá, foi porque Deus nos capacitou para estar exatamente onde a gente está. Então, vai ser um exercício que eu vou fazer a partir de amanhã, prometo. E você quer só um complemento? Por que escolher você, certo? Sim. Alguém vai se arrepender disso? É uma coisa que você tem que pensar bastante. Porque às vezes a pessoa até ocupa o espaço que ela deseja. Uhum. Mas depois ela vai lá e não coloca realmente a energia que ela precisava colocar. Sim. E às vezes alguém vai se arrepender dessa escolha. A gente tem que refletir bastante nisso. Nossa, eu vou falar, Diego, que isso aqui dá a gente poderia ficar horas aqui conversando a respeito disso. Quero te agradecer pela sua presença. Eu te agradeço. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor e importante esse bate-papo, porque é justamente isso, né? O quanto que a gente precisa de ser
corajoso pra gente se posicionar tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. Então, mais uma vez, obrigado aí pelas dicas. Quero que você passe os seus contatos para quem está em casa, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que essas pessoas te encontram? Olha, meu Instagram é Diego Neves Lab. Lá existe uma comunidade que está na minha bio que você pode participar, que é a comunidade DN. Eu também, lá na minha link da bio, eu tenho o Telegram, que é um grupo que a gente tem, onde eu sempre coloco conteúdo e sempre estou mexendo com as pessoas lá. Quero te agradecer muito aí pela oportunidade, viu, Bruno? Imagina, Obrigado. que isso, o prazer é todo nosso. Eu mesmo, ó, vou fazer esse exercício, eu vou entrar lá nas suas redes para acompanhar a sua rotina aí. Gente, agora a gente mais uma vez vai para um rápido intervalo, fica coladinho aí com a gente que a gente já volta. Até já.